Olá, está no ar mais um programa Universidade Aberta e esta semana nós vamos falar sobre um assunto que é tema de discussão em diversos setores da sociedade, que é a conservação dos recursos naturais. Para falar sobre o assunto, a produção do Universidade Aberta convidou a professora Soraya Alvarenga Botelho, que é do Departamento de Ciências Florestais. A professora Soraya também está à frente da Coordenadoria de Recursos Naturais, um setor ligado à Diretoria do Meio Ambiente, setor criado recentemente pela Pró-Reitoria de Planejamento e Gestão aqui da Universidade Federal de Lavras. Professora Soraya, obrigado pela presença na Universidade Aberta desta semana. Obrigado a você pelo convite. Professora Soraya, para começar a nossa Universidade Aberta desta semana, o que são recursos naturais? Bom, nós podemos entender recursos naturais como aqueles recursos que estão disponíveis de forma natural no ambiente, e aí a gente vai englobar a fauna, a flora, o solo, a água, e seus diversos componentes, né, desses ambientes. Tá certo. E quando se fala em conservação de recursos naturais, isso envolve o quê? Bom, conservação dos recursos naturais envolve a conservação do ambiente no seu estado natural, né? A floresta como floresta conservada de forma integral, né? Mas também a utilização racional desses recursos. Né? Nós não podemos hoje enxergar os recursos naturais e deixar o homem de fora. Né? Então, nós temos que enxergar esses recursos sendo compartilhados e utilizados pelo homem para satisfazer as necessidades da sociedade. Então, a conservação passa pela utilização racional desses recursos, com tecnologia adequada e pensando na sustentabilidade desses recursos. Bom, conservação de recursos naturais, professora Soraya, quais são os fatores que influenciam nesse processo? Bom, existem alguns fatores importantes que a gente tem que relacionar. Primeiro, o que é degradação ambiental, quer dizer, como que esses recursos são utilizados de forma inadequada. Aí nós temos desmatamento, incêndio, utilização inadequada do solo para a produção agrícola e pecuária, a geração de resíduos, de lixo, né, resíduos sólidos, resíduos líquidos e gasosos. Então, assim, a produção de resíduos, o desmatamento, o incêndio, utilização irracional do solo, isso tudo vai gerar degradação. E para conservar, nós precisamos de política pública e precisamos de ação individual, de cada um. Agindo para que possa realmente efetivar uma política pública, porque se a gente não tiver as pessoas agindo de forma adequada, não adianta ter política pública nenhuma, que a gente não vai conseguir conservar. Tá certo. Professora Soraya, para que o telespectador da Universidade Aberta entenda, vamos criar uma situação. O Brasil hoje é reconhecido pelas frequentes quebras e recordes em produção de alimentos. É um país agrícola, é um país que se destaca hoje na produção de alimentos em termos de mundo. A agricultura é um fator que pode afetar nesse processo de conservação e como unir a produção de alimentos e uma correta, adequada conservação desses recursos? O crescimento do Brasil em produtividade agrícola e pecuária, ele né, como você mesmo disse, ele é reconhecido mundialmente. E o importante é que isso seja feito numa base de sustentabilidade. Se nós formos aumentar a produção agrícola e pecuária a partir de abertura de novas fronteiras agrícolas, isso vai implicar em desmatamento de novas áreas, e aí sim a gente pode ter um reflexo negativo na conservação. Sim. Mas eu acho importante que esse aumento de produtividade, ele pode ser feito e deve ser feito, né, em áreas que já foram utilizadas para agricultura e pecuária, que não estão sendo utilizadas ou estão sendo utilizadas de forma inadequada. Tá? Então, se nós temos área suficiente para aumentar a produtividade ainda, sem ter
reflexo negativo na conservação. Aí o mais importante de tudo isso é que a tecnologia que deve ser utilizada para a produção de alimentos, ela deve ser a melhor tecnologia possível, porque se nós usarmos tecnologia adequada, nós podemos ter produção de alimentos sem ter nenhum processo de degradação. O importante é que sejam utilizadas as tecnologias inadequadas, muitas vezes tecnologias inovadoras, né, que conseguem, a partir das quais a gente consegue ter aumento de produtividade, mas com conservação dos recursos ao mesmo tempo. Agora, professora Soraya, de todos os setores que a senhora citou, quando se fala em recursos naturais, quais deles são mais problemáticos? Mudando a minha pergunta, quais são os principais problemas enfrentados hoje nesse processo de conservação? É o lixo? É a degradação? São as matas? Qual é o principal problema? Bom, a gente tem um passivo muito grande de áreas degradadas no Brasil, de solos degradados, de áreas que foram desmatadas e não foram utilizadas e não foram recuperadas. Só que isso aconteceu numa época onde a legislação não previa esse tipo de ação, né? A gente não tinha uma legislação forte que previa que um empreendimento, se ele é degradador, ele tem que passar por um processo de licenciamento ambiental para que ele seja tem a permissão de ser instalado e após se houver o fechamento daquele empreendimento, o ambiente tem que ser restaurado, né? Ou qualquer ambiente que vá utilizar qualquer empreendimento, que vá utilizar os recursos naturais, ele tem que passar por um processo de licenciamento. Então, né, nos últimos anos, nas últimas décadas, esse processo de degradação, ele veio reduzindo, mas nós temos um passivo muito grande que veio do passado. Tá? Então, esse é um problema. Nós temos muita área que foi degradada e que continua nesse estado de degradação e que é necessário que a gente faça nessas áreas a recuperação do ambiente, do ecossistema anterior, seja ele floresta, o campo rupestre. Quer dizer, o que tem que ser restaurado é o ambiente, o ecossistema que existia ali anteriormente. Então, esse é um passivo muito grande que a gente tem. Agora, eu acredito que, como a legislação vem, né, vem cobrando mais e a própria consciência da sociedade também, né, vem fazendo com que as pessoas tomem ações, tomem atitudes de produção, mas também com a consciência de conservação, eu acho que o outro fator mais importante para a gente, que vai ser no futuro, é lixo. Lixo, que a geração de resíduos, a quantidade de resíduos que nós geramos é muito grande. E, infelizmente, a disposição desses resíduos, o descarte desses resíduos ainda é feito na maioria dos locais de forma totalmente inadequada. E esse lixo ou vai parar nos rios, nos córregos, e aí a gente vê situações aí lastimáveis de cursos d'água totalmente contaminados, com resíduos químicos também, provenientes de uso inadequado de produtos químicos. Enfim, eu acho que o lixo, ele tem uma amplitude de ação, né, negativa muito grande, porque o lixo vai se esparramando para todos os lados da forma como ele é feito, sem um descarte adequado. E tem um impacto muito grande sobre água, né? Então, eu acho que a qualidade da água é muito afetada pelos resíduos gerados. E aí nós estamos falando não só de resíduos sólidos, mas dos resíduos líquidos, resíduos industriais, esgoto. Então, nós temos uma quantidade de resíduo muito grande. Eu acho que esse é um dos maiores problemas que nós vamos enfrentar. Lixo, um grande problema. Eu acho que é um dos grandes problemas nossos, é lixo. Agora, professora Soraya, a Universidade Federal de Lavras, que é conhecida como uma instituição de pesquisa hoje, né, no cenário, desenvolve muitas pesquisas no sentido de buscar soluções para a questão do lixo? Olha, nós temos alguns grupos de pesquisa iniciando o trabalho nessa questão de resíduos, né? Sim. E alguns trabalhos já avançados, mas esse é um assunto que está se ampliando em termos de pesquisa aqui na universidade, né? Nós temos vários grupos de pesquisa que trabalham na questão ambiental, com resíduos provenientes, resíduos industriais, que causam contaminação de solo, contaminação de água, o descarte desses resíduos. Então, nós temos hoje, sim, várias equipes na UFLA trabalhando com a questão de resíduos.
Tá certo. E é interessante destacar também, professora, que nos últimos anos falou-se mais e muito mais no que diz respeito à educação ambiental. Nós tivemos aí a mídia trabalhando bastante, o rádio, a TV, as revistas. Já existe, da opinião da senhora, essa consciência individual no que diz respeito à importância da conservação desses recursos? Eu acho que sim, eu acho que a gente pode considerar que, de uma forma geral, a maioria das pessoas tem preocupação com a conservação ambiental, tem o conhecimento, né? Isso sempre é bastante comentado, mas eu acho que falta ação individual, né? No sentido de realmente a gente fazer aquilo que a gente prega, ou a gente fazer aquilo que a gente acha que realmente deveria ser feito. Então, eu acho que existe bastante conhecimento das pessoas, mas não existe ação positiva naquele sentido. Agora, com relação à questão da educação ambiental, eu acho que houve um crescimento muito grande do entendimento do que é a educação ambiental, né? Porque a gente não é você chegar numa instituição, num colégio, fazer uma palestra aqui, outra ali. A educação tem que ser em todas as disciplinas, de todos os níveis. No dia a dia, em todos os momentos, né? A questão ambiental tem que ser trabalhada no dia a dia, dentro de todos os contextos do ensino. Aí eu acho que essa evolução ocorreu sim, eu acho que a gente está indo num caminho adequado. Tá certo. Bom, professor, nós teremos agora um breve intervalo e voltamos daqui a pouco com a segunda parte do Universidade Aberta desta semana, que está falando sobre conservação de recursos naturais. Não sai daí, voltamos em instantes. Estamos de volta com a segunda parte do Universidade Aberta desta semana, que está falando sobre conservação de recursos naturais. A nossa convidada é a professora Soraya Alvarenga Botelho, do Departamento de Ciências Florestais da Universidade Federal de Lavras. Soraya, você está à frente da Coordenadoria de Recursos Naturais, um setor ligado à recém-criada Diretoria do Meio Ambiente, pela Pró-Reitoria de Planejamento e Gestão, aqui da UFLA. O que é esse setor? Bom, a diretoria do meio ambiente, né, falar da diretoria como um todo, a diretoria do meio ambiente foi criada com o objetivo de gerir a questão ambiental dentro da UFLA. A UFLA tem um campus aí de cerca de 600 hectares, né, então é um campus muito grande, além das fazendas, né, experimentais, né, o pessoal da administração sabia já, né, e isso foi um projeto aí de longo amadurecimento, da necessidade de fazer uma adequação da questão ambiental dentro da universidade. Sim. Então, foi criada a diretoria de meio ambiente, com várias coordenadorias, tá? Com o objetivo de, assim, no geral, a gente pode relacionar gerir a questão de resíduos, né, a geração de resíduos e tratamento. A UFLA, como um campus agrícola, não tinha rede de esgoto, né, o descarte era feito em fossas, então foi feita a rede de esgoto da universidade com a instalação agora da estação de tratamento de esgoto que deve ser inaugurada em breve. Então, essa é uma das linhas de atuação dessa diretoria. Também um aspecto muito importante é o descarte de produtos químicos utilizados em laboratórios. A UFLA tem quase 200 laboratórios e todos eles, cada um deles utiliza um tipo de produto químico nos seus processos. Requer um cuidado especial. E requer um cuidado né? especial. Além disso, a questão de energia, gestão de energia e utilização racional de energia. E também a recuperação dos ecossistemas do campus, né, que foram no passado também modificadas. Então, foi feito um projeto de recuperação de todas as matas ciliares do campus. Né, nós temos 15 nascentes dentro do campus da UFLA. Puxa vida, 15? É um número bastante grande, são 15 nascentes dentro do campus. Então, foi feito também um projeto nesse sentido de recuperar os ecossistemas florestais que haviam sido substituídos nos locais considerados como áreas de preservação permanente. Temos também a atuação dentro da diretoria também da brigada de incêndios. Né? A UFLA tem uma brigada de controle de incêndios. A gente espera em breve instalar, inclusive, uma torre de controle de incêndios. Né? Estamos pleiteando aí num projeto, vamos ver se a gente consegue. Bom, então, assim, de uma forma geral, o objetivo da diretoria é cuidar da questão ambiental da universidade. Bom, e essas atividades, por exemplo, a coordenadoria a qual você está à frente,
Qual é a atuação dela hoje dentro da universidade? Projetos, programas, como que funciona? Então, a Coordenadoria de Recursos Naturais, né, que ficou sob a minha coordenação nesse momento, a gente está cuidando prioritariamente agora do projeto de recuperação das matas ciliares da universidade. Então, vão ser plantados aí cerca de 60 mil mudas de espécies florestais nativas nos diferentes ambientes, selecionadas de acordo com cada ambiente. Então, está sendo feita a recuperação, a tentativa é recuperar esse ecossistema de mata ciliar, né, e também algumas áreas de encosta, né, compondo a reserva legal que deve ter na universidade, dos 20% da área. Uhum. Então, o principal foco nosso agora é nesse sentido, mas também a gente deve atuar na questão da conservação das estradas, né, das estradas de terra, né, da questão da conservação do solo e também da produção de água, né, que é preciso ter o solo coberto, o manejo do solo sendo feito de forma adequada para que ocorra a infiltração de água e que consiga abastecer os nossos reservatórios que são utilizados para a água, né, que é utilizada na universidade. Tá, você citou agora há pouco a brigada de incêndio que existe aqui dentro da Universidade Federal de Lavras e a questão das queimadas neste período, meses de setembro e outubro, é um problema muito sério, né, Soraya? Esse período seco agora, né, que vai principalmente de julho até outubro, é o período de maior perigo de ocorrência de incêndio. Né? E incêndio é uma coisa que pode começar existem pesquisas, né, que buscam a ocorrência sempre dos incêndios e os incêndios florestais, né, que chegam a atingir as florestas ou outros ecossistemas também, muitas vezes se surpreende na origem. Então, tem muito incêndio, principalmente nessa época, nós temos muita matéria seca sobre o solo, as plantas estão muito secas, então a propagação do incêndio ocorre de forma muito rápida. Nós temos vento nessa época, umidade relativa do ar muito baixa, então assim, é a condição perfeita para que ocorra a propagação do incêndio de forma muito rápida. E muitos incêndios começam por pequenas fogueiras abandonadas que não apagadas de forma adequada. Incêndio na beira de estrada, tem muito incêndio que começa por toco de cigarro jogado na beira da estrada. Então, assim, por descuido, né, das pessoas. E aqui na nossa região também é comum o pessoal colocar fogo em pastagem, quer dizer, uma tecnologia já ultrapassada, mas infelizmente ainda tem muita gente que limpa o terreno colocando fogo, né, ou queima uma pastagem nativa para renovação, coisa que a gente já não deveria ter, mas infelizmente tem muita gente que usa ainda. E faz esse incêndio, faz esse fogo justamente na época de maior perigo, que a possibilidade desse fogo sair do controle. Então, esse é um grande problema nessa época. Esse método utilizado por alguns produtores rurais de queimar o pasto, né? Isso é prejudicial ao solo? É prejudicial ao solo, né? A princípio, a pessoa acha que tem algum benefício, né? Porque brota logo depois, mas a gente tem um problema seríssimo com os micro-organismos do solo, né, principalmente os que estão na superfície por causa da temperatura, e esses micro-organismos eles são fundamentais para a ciclagem dos nutrientes. Você acaba com a cobertura do solo e aí quando vem as primeiras chuvas o solo está totalmente exposto ao impacto da gota de chuva que pode causar erosão. Então, assim, realmente não é uma boa técnica. E existem maneiras adequadas. Existem maneiras mais adequadas de se fazer essa limpeza. Professora Soraya, a Universidade Federal de Lavras vive um momento bastante interessante. Ela a instituição mostra um significativo crescimento com o número de cursos, número de alunos, muitos concursos para docentes, para técnico-administrativos, e isso, claro, exigiu da atual administração uma nova administração. Está aí o exemplo disso, a criação da diretoria do meio ambiente. E a senhora citou agora há pouco que brevemente teremos a inauguração desse novo sistema de captação de resíduos. Como a Universidade Federal de Lavras está inserida dentre as demais, ao lançar um projeto, um programa como esse? Olha, esse programa de adequação ambiental do campus, ele é realmente essa questão da coleta dos resíduos de laboratório
um número muito reduzido de instituições que fazem esse tipo de tratamento, porque nós estamos coletando separadamente os resíduos em cada laboratório, fazendo o tratamento, a recuperação de resíduos e aqueles que não são possíveis de ser recuperados, eles têm uma destinação ambiental adequada. Isto é inovador. A questão do sistema de tratamento de esgoto é inovador, e esse sistema de tratamento de esgoto ele é muito interessante porque ele serve para ser utilizado por uma cidade de pequeno porte, né? Ele é projetado e ele pode ser utilizado para uma cidade de 20, 25 mil habitantes. É um modelo a ser seguido. É um modelo a ser seguido. E essa questão da adequação da questão das matas, da recuperação das matas, então eu não tenho dúvida que a gente realmente está fazendo um trabalho nessa área bastante inovador. E os projetos e pesquisas que estão sendo desenvolvidos dentro da Universidade Federal de Lavras, professora Soraya, no que diz respeito à conservação de recursos naturais, serão aplicados de alguma forma também na comunidade externa, para a comunidade externa? Olha, esses projetos, eles têm uma grande capacidade de serem replicados em outros locais. Esses projetos de ajuste ambiental do campus e também todo o conhecimento, né, a experiência que isso está gerando para as equipes que estão coordenando. Nós temos na universidade vários grupos de pesquisa que trabalham com a questão ambiental, desde fauna, solo, a parte química ambiental, a parte de floresta, os cursos que atuam, por exemplo, na área de produção agrícola, pecuária, veterinária, todos eles têm o foco também para a questão da conservação ambiental. Eu acho que assim, dos principais papéis que a universidade faz nesse momento é no próprio treinamento dos profissionais que vão ser formados aqui. Então, sim, nós temos esperança, né, de que com esse trabalho a gente consiga formar profissionais que possam replicar esse tipo de ação na sociedade. São agentes multiplicadores da flora. Isso. Agora, professora Soraya, com toda a experiência que a senhora tem nessa área de conservação de recursos naturais, com tudo que a senhora vê nos diversos projetos e programas de pesquisa que a senhora coordenou, para onde nós caminhamos? Para onde caminhamos a nossa cidade, o nosso estado, o nosso país, no que diz respeito à conservação ambiental? Olha, eu acho que a gente evoluiu muito em termos de conhecimento científico. Então, hoje nós temos um conhecimento que nos possibilitou a gerar tecnologias que possam ser utilizadas de forma mais racional. Então, acho que nós estamos caminhando, né, nesse sentido de utilização de tecnologias de produção, né, mas com o vínculo total com a conservação. Então, eu acho que isso é um caminho que a gente já conseguiu trilhar. Eu acho que a consciência da questão da importância da conservação do ambiental, eu acho que também ela vai num processo rápido e eu acredito que essa geração nova que vem aí, vem dentro desse contexto, com certeza. Já vem melhor preparada. Já vem bem melhor preparada. E eu acho que assim, a gente depende das políticas públicas adequadas para dar continuidade a esse envolvimento das pessoas com a questão da qualidade ambiental. Porque, afinal de contas, nós vivemos nesse meio e nós queremos a qualidade desse meio que a gente vive. Então, eu acho que é um caminho que a gente realmente tem que trilhar. E eu acho que a gente está conseguindo caminhar, às vezes com alguma dificuldade, alguns percalços, mas eu acho que a gente tem conseguido caminhar aí no rumo certo. Tá certo. Professora Soraya Alvarenga Botelho, do Departamento de Ciências Florestais. Conservação de recursos naturais é um tema bastante abrangente que exigiria um tempo bem maior, mas infelizmente o nosso tempo de Universidade Aberta é pequeno. Eu gostaria de agradecer de forma bastante especial a presença da senhora no programa desta semana. Muito obrigado. Ok, é um prazer. O nosso programa fica por aqui. A você que esteve conosco, obrigado pela companhia, obrigado pela audiência. Nos vemos num próximo encontro. Até lá.